Capítulo 8. Como lidar com a expectativa, a filha rebelde da esperança. Falar sobre isso me faz lembrar de uma famosa história. Há muito tempo, na mitologia grega, existia uma mulher chamada Pandora, criada pelos deuses para ser entregue como uma dádiva para Epimeteu, irmão de Prometeu. Pandora foi enviada à Terra com uma caixa que continha todos os males do mundo. Os deuses deram a ela uma única instrução: nunca abrir a caixa. Curiosa por natureza, Pandora lutou com a tentação de abrir a caixa, mas a curiosidade foi mais forte. Um dia, incapaz de resistir, ela levantou a tampa da caixa e liberou uma enxurrada de males sobre o mundo: doenças, sofrimento, dor e todos os tipos de desgraças que os deuses haviam guardado ali. Desesperada ao perceber o que havia feito, Pandora tentou fechar a caixa o mais rápido possível, mas era tarde demais. Todos os males haviam escapado, deixando um rastro de caos e tristeza. Porém, no fundo da caixa havia algo mais: a esperança. Enquanto os males se espalhavam pelo mundo, a esperança permaneceu lá, inerte. Pandora olhou para ela com lágrimas nos olhos, sabendo que nada mais restava na caixa, além da esperança. E assim, a esperança simboliza, segundo a mitologia, a estagnação, inação e a crença de que as coisas vão mudar por si sós. Mesmo diante de todos os males que haviam sido libertos, a esperança permanecia, mostrando às pessoas que o mal às vezes é não fazer nada e esperar que tudo se resolva sem a nossa participação. Diz a lenda então que o único mal que ficou na caixa de Pandora foi a esperança. E aí você pode estar se perguntando: pera lá, quer dizer que sentir esperança é algo ruim quando está sozinha? Sim. Quando só há esperança sem nenhum tipo de ação ou participação nossa na mudança que queremos ver, ela é apenas um mal inerte em nós. Mas quando ela ganha a força da ação, os males fogem dela, como fugiram na ação de Pandora ao abrir a caixa. Só precisamos agora entender algo de muito importante: que a esperança tem algumas filhas, programações que brotam dela, como convicção, resiliência, perseverança, resistência e expectativa. Esta última, a expectativa, uma programação rebelde e perigosa, estabelece um cenário imaginário ideal, posteriormente dissimulando e disfarçando suas ações, atuando como mera observadora da realidade e estabelecendo julgamento daquilo que se apresenta, podendo levar a pessoa que está com expectativas a estados mentais de decepção, tristeza, abatimento e até de traumas por conta das expectativas não atendidas. Como dito no título, a expectativa é a filha rebelde da esperança. Expectativa e esperança são duas palavras que estão relacionadas, mas têm significados ligeiramente diferentes. Enquanto a esperança está mais ligada a um desejo ou aspiração pelo futuro, sem clareza de métodos ou detalhes, a expectativa está mais relacionada ao que alguém percebe ou prevê como provável ou possível, com base em informações disponíveis, geralmente contendo detalhes e métodos imaginados com base na imaginação ou em experiências anteriores. Para ser mais exato, a expectativa se refere a uma antecipação de algo que se espera que aconteça no futuro, um futuro imaginado. Ela está mais ligada a uma ideia de previsão ou prognóstico sobre o que pode ocorrer na realidade. Por exemplo, quando alguém gera expectativa de que algo bom aconteça, como ganhar um prêmio ou obter sucesso em um projeto, essa pessoa tem uma expectativa positiva. Da mesma forma, se alguém teme algo negativo, como não ser aprovado em um exame, essa pessoa tem uma expectativa negativa. Pelo visto, estamos aqui identificando um dos modos de ação do procedimento automático, pois a expectativa tende a ser mais concreta e baseada em fatos ou probabilidades percebidas, baseadas em experiências vividas ou percebidas. As consequências de quem vive apoiado em expectativas são desastrosas, sendo ou não atendidas. Se forem correspondidas, reforçam o procedimento, criando cenários ainda mais otimistas, surreais, na verdade. Se forem contrariadas, geram tédio, ansiedade, agonia, raiva, traumas e até reações violentas. Por outro lado, a esperança é um sentimento mais profundo e interno. Ela está relacionada com a vontade de que algo desejado ou positivo aconteça. A esperança está ligada a um sentimento proativo de confiança de que as coisas vão melhorar, mesmo em momentos difíceis. Ela pode ser vista como uma força motivadora que nos impulsiona a continuar, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. A esperança tem sido tratada por muitos coaches como motivação. Por exemplo, alguém pode ter esperança de que um tratamento médico seja bem-sucedido ou de que uma situação difícil em sua vida vai se resolver. A esperança está dificilmente ligada a algo negativo e pode estar baseada em crenças pessoais, valores, fé
ou simplesmente desejo por algo melhor. O detalhe é que ela pode ser impactada pela expectativa, sua filha rebelde. Por exemplo, esperança, tomara que as coisas melhorem no próximo ano. Expectativa, minha expectativa é de que meu salário aumente ano que vem, pois imagino que meu chefe esteja percebendo meus esforços. A esperança também pode ser influenciada e se adaptar às nossas expectativas. Se nossas expectativas são realistas e alcançáveis, nossa esperança provavelmente permanecerá estável e saudável. No entanto, se nossas expectativas são muito altas ou irrealistas, nossa esperança pode ser excessivamente dependente dessas expectativas e, portanto, mais vulnerável a desapontamentos. Ou seja, por um lado, quando nossas expectativas não são atendidas, isso pode ter um impacto negativo em nossa esperança. Por exemplo, se esperamos muito por um resultado específico em uma situação, como uma promoção no trabalho, e essa expectativa não se realiza, podemos nos sentir desanimados, desiludidos e nossa esperança pode diminuir. Isso ocorre porque estávamos tão focados na expectativa de um resultado específico que nossa esperança estava vinculada a essa expectativa. Quando a realidade não corresponde à expectativa, nossa esperança pode se enfraquecer. Por outro lado, expectativas positivas podem fortalecer nossa esperança. Quando acreditamos firmemente que algo bom acontecerá no futuro, isso pode nos dar motivação, otimismo e esperança. Por exemplo, se esperamos que um projeto em que estamos trabalhando seja bem-sucedido, essa expectativa positiva pode nos manter focados, persistentes e esperançosos mesmo diante de desafios. O resultado positivo, portanto, pode fortalecer a esperança de dias melhores, mas precisamos ter cuidado com a expectativa. Ela é ardilosa. Essa projeção de futuro que criamos em nossas mentes, muitas vezes de forma ilusória, pode estar atrelada a uma exigência interna. Vamos explorar um pouco mais essa ideia. Quando criamos uma expectativa em relação ao futuro, estamos essencialmente esperando que algo específico aconteça. Isso pode ser algo positivo, como uma promoção no trabalho, um relacionamento amoroso, ou algo negativo, como uma falha em um projeto ou uma decepção. A expectativa pode estar ligada a uma exigência interna, porque, ao criar essa expectativa, também estamos definindo um padrão ou uma condição que gostaríamos que fosse cumprida. Ou seja, criamos um mundo imaginário futuro, no qual queremos que esse futuro se encaixe na realidade como um gabarito. A expectativa é querer dar uma dividende silenciosamente. Essa exigência pode ser consciente ou inconsciente. Por exemplo, alguém pode esperar que um amigo lhe dê um presente de aniversário específico. E essa expectativa pode criar uma exigência implícita de que o amigo o faça. Se isso não acontecer, a pessoa pode se sentir desapontada ou frustrada. Da mesma forma, alguém que espera ser promovido no trabalho pode criar uma expectativa de que essa promoção ocorrerá num determinado prazo, e essa expectativa pode criar uma pressão interna para que a promoção aconteça. Criar expectativa, portanto, é criar metas para si e jogar a responsabilidade da realização nas costas dos outros. A exigência criada pela expectativa também pode estar relacionada à nossa percepção de controle sobre a situação. Quando criamos uma expectativa, muitas vezes estamos assumindo de forma prepotente que temos algum nível de controle ou influência sobre o resultado, quando na maioria das vezes isso é ilusão. Isso pode nos levar a sentir uma exigência de que as coisas aconteçam como esperamos, mesmo que essa exigência não seja realista. Portanto, a expectativa pode estar diretamente ligada a uma exigência criada pela projeção de um futuro desejado ou temido. É importante ter consciência dessas expectativas e exigências internas, pois elas podem afetar nossas emoções e comportamentos. É importante estarmos atentos a isso e encarar diferentes resultados. E ter uma atitude mais flexível pode ajudar a lidar de forma mais saudável com as expectativas e suas consequências emocionais. As outras filhas da esperança, unidas e prósperas. Agora vamos observar as irmãs da expectativa, que, diferentes da irmã mais individualista, são unidas e prósperas. Convicção, resiliência, perseverança e resistência. Essas qualidades não apenas coexistem, mas também se fortalecem mutuamente, criando uma rede de suporte interno que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Convicção é a certeza interna de que estamos no caminho certo, mesmo quando as circunstâncias externas parecem sugerir o contrário. A psicóloga Angela Duckworth, em seu livro Grit, O Poder da Paixão e da Perseverança, destaca que a convicção é um componente crucial do grit, uma combinação de paixão e perseverança que leva ao sucesso a longo prazo. Estudos realizados por Duckworth
mostram que indivíduos com altos níveis de convicção tendem a alcançar melhores resultados acadêmicos e profissionais, independentemente de seu QI. A resiliência, por sua vez, é a capacidade de se recuperar de adversidades, adaptando-se e crescendo a partir delas. De acordo com a American Psychological Association, APA, a resiliência não é uma característica inata, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida. Estudos da APA mostram que fatores como relações positivas, uma visão realista e otimista, e a capacidade de gerenciar emoções são fundamentais para construir resiliência. A Mãe Esperança tem um carinho especial e vê na doce resiliência um terreno fértil para a superação, permitindo-nos enfrentar os desafios com mais coragem e determinação. A perseverança é a irmã gêmea da resiliência. Enquanto a resiliência nos ajuda a nos levantar após uma queda, a perseverança nos mantém caminhando, passo a passo, em direção aos nossos objetivos. Em uma pesquisa conduzida pela Universidade de Stanford, a psicóloga Carol Dweck introduziu o conceito de mindset de crescimento, mostrando que pessoas que acreditam que suas habilidades podem ser desenvolvidas através do esforço e aprendizado tendem a perseverar mais em face das dificuldades. Esse mindset, alimentado pela esperança, nos dá a força necessária para continuar avançando, mesmo quando o caminho se torna árduo. A resistência, finalmente, é a capacidade de suportar pressão e estresse prolongado sem desistir. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology revelou que a resistência está fortemente associada a uma vida mais longa e saudável. Pessoas que exibem altos níveis de resistência tendem a enfrentar melhor os desafios da vida, mantendo-se focadas e comprometidas com seus objetivos, independentemente dos obstáculos que surgem. Essas filhas da esperança, convicção, resiliência, perseverança e resistência trabalham em conjunto como um sistema de apoio interno. Elas nos lembram que, embora possamos enfrentar momentos de dúvida e dificuldade, temos dentro de nós as ferramentas necessárias para superar. Luz. Elas nos inspiram a acreditar que, com os ensinamentos da Mãe Esperança, podemos não apenas sobreviver, mas também prosperar. O filósofo Friedrich Nietzsche disse uma vez: "Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como." Essa citação encapsula a essência das Filhas da Esperança. Elas nos fornecem o porquê, o sentido e o propósito que nos ajudam a suportar e superar os como, os desafios e obstáculos da vida. Em um estudo da Universidade de Harvard, liderado pelo Dr. Robert Waldinger, que acompanhou a vida de centenas de pessoas ao longo de 75 anos, foi descoberto que a qualidade das relações humanas, alimentadas por esperança e empatia, é um dos maiores indicadores de felicidade e longevidade. Quando estamos conectados com nossas filhas da esperança, fortalecemos nossas relações e nossa própria saúde mental e física. Portanto, ao nutrir a esperança, estamos simultaneamente cultivando a convicção, a resiliência, a perseverança e a resistência dentro de nós. Essas qualidades nos tornam mais fortes, mais determinados e mais capazes de enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Elas são o alicerce de uma vida plena e realizada, onde cada dificuldade é vista como uma oportunidade de crescimento e cada obstáculo como um trampolim para o sucesso. E aí eu te pergunto, será possível conciliar todas as irmãs? Claro, sempre existe um jeito. Cada uma dessas qualidades desempenha um papel primordial, e a rebelde expectativa, quando consciente de seu papel na rede colaborativa, atua como uma previsão valiosa dos possíveis cenários sem fixar a intenção em uma só condição. Agindo assim, a expectativa funciona de forma colaborativa e previne tanto cenários ruins como prepara para os bons, antecipando ações e mantendo o equilíbrio emocional. Para que isso seja possível, é fundamental entender que existe uma realidade subjacente, um conjunto de elementos ocultos aos seus sentidos que vão influenciar direta e indiretamente na hora de decidir o que fazer, sem se entregar à ilusão da rebelde expectativa.